iniciaremos um livro novo que vocês pegaram lá na escola. Vocês pegaram 2, mas hoje nós vamos começar com o Currículo Paulista de Matemática, ó. Esse daqui, tá vendo? Está escrito aqui, ó, Educação Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, é o de matemática. Aqui tem várias coisinhas repetidas que nós já aprendemos lá no livro de matemática, nosso livro, tá? Então, agora vocês vão ter a oportunidade de aprender novamente, ou melhor, revisar para fixar os conteúdos. Vamos lá? Antes de começarmos, vou colocar novamente a explicação que vocês tiveram lá no início, quando trabalharam esse conteúdo, que são de classes e ordens. Então, prestem muita atenção, certo? Ordens e classes dos números. Estão preparados? Então, vamos lá! O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Vou utilizar um cubinho para dar esse exemplo. Aqui temos uma unidade de cubinho. Aqui temos um grupinho de 10 unidades, ou seja, uma dezena. Agora temos 10 grupinhos e cada grupinho tem 10 cubinhos. Então temos uma centena e assim por diante. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos são chamados de indo-arábico, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Com os algarismos, formamos os numerais. Os números são divididos em ordens e em classes. Temos a primeira classe, que é chamada de unidade simples. Essa vocês já conhecem. A segunda classe é a classe dos milhares. A terceira classe, a classe dos milhões. Essas são as 3 primeiras classes, mas existem muitas outras, como os bilhões, os trilhões, os quatrilhões e assim por diante. Cada classe está dividida em 3 ordens. As unidades simples têm a centena, a dezena e a unidade. Os milhares, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Os milhões têm as unidades de milhão, as dezenas de milhão e as centenas de milhão. Agora, vamos encaixar as ordens dos números. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. A unidade ocupa a primeira ordem. A dezena ocupa a segunda ordem. A centena, a terceira ordem. A unidade de milhar, a quarta ordem. A dezena de milhar, a quinta ordem. A centena de milhar, a sexta ordem. A unidade de milhão, a sétima ordem. A dezena de milhão, a oitava ordem. E a centena de milhão, a nona ordem. Então, cada algarismo em um número ocupa uma ordem. Agora que já preenchemos toda a nossa tabela, observe o número 3.435.234 unidades. Quantas classes tem esse número? Esse número tem 3 classes. 1, 2, 3. A classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Quantas ordens tem esse número? Esse número tem 7 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? O algarismo 3 ocupa a ordem das dezenas de milhar. E como se escreve esse número por extenso?
3.435.234 unidades. Vamos decompor esse número? Para quem não se lembra, decompor é representar o mesmo número de forma diferente. Geralmente está relacionado às suas ordens. Por exemplo, esse número tem 3 unidades de milhão, tem 4 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Agora, sem a tabela, quantas classes tem esse número? Bom, para facilitar, primeiro vamos separar as classes. Já aprendemos que a cada 3 ordens temos uma classe. Então, vamos contar da direita para a esquerda e colocar um ponto para dividi-las. 1, 2, 3, ponto. Essa é a classe das unidades. 1, 2, 3 e o ponto. Essa é a classe dos milhares. Aqui sobrou 2 ordens, 2 algarismos, mas essas ordens já fazem parte de outra classe, a classe dos milhões. Então, a última classe nem sempre é composta por 3 ordens. Cuidado para não se confundir e dividir as classes da esquerda para a direita, pois assim o valor e a leitura do número ficará incorreta. Então, lembre-se sempre de dividir os algarismos da direita para a esquerda. Pronto! Agora que dividimos com os pontos, quantas classes tem esse número? Temos 1, a classe das unidades, 2, a classe dos milhares e 3, que é a classe dos milhões. E quantas ordens? Bom, contaremos quantos algarismos tem. Assim, saberemos quantas ordens tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. E como escrevemos esse número por extenso? Escrevemos assim: 23.456.000 ou 56 milhares, tanto faz, e 234 unidades. E agora, me diga, sem olhar na tabela, qual é o algarismo que ocupa a ordem da dezena de milhar? Essa é a unidade de milhar e essa é a dezena de milhar. Então, o algarismo que ocupa essa ordem é o 5. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Para complementar o vídeo que nós acabamos de assistir, eu fiz aqui uma tabelinha, tá? Das ordens e classes. Então, aqui nós temos 3 classes, tá? Mas nós temos muitas outras. No 4º ano, nós vamos aprender só essas 3, porque depois que vocês pegarem o jeito da terceira, até a terceira, depois vocês conseguem fazer as próximas com muita facilidade, tá? Então, os números, a gente, quando vai começar a contar, a ordem numérica sempre começa pela unidade, não é? Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, é por isso que nas ordens e classes, nessa tabelinha, a gente nunca começa daqui, né? Que é a ordem que a gente escreve no caderno. Não, a gente sempre começa do lado direito da folha, da tabelinha, para o lado esquerdo, certo? Então, ó, sempre pela unidade, tá? Que é a ordem numérica de que a gente começa a contagem. Aí, depois do 9 vem o 10, 11, 12, as dezenas, né? Depois vem as centenas. Aí, depois do 999, nós vamos para o 1000, tá? Aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Só que aqui é unidade simples, dezena simples e centena simples. Aqui já é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aqui, unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões, tá bom? As classes são separadas de 3 em 3 ordens, certo? E para a gente classificar
essa separação a gente coloca o número para facilitar, tá? Então, mais para frente, nos próximos anos, vocês não vão mais precisar dessa tabelinha aqui. Por quê? Porque vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil para vocês observarem os números com as pontuações, né? Vocês já observaram vários números que têm pontos, né? Então, esses pontos é o que separa as classes deles, de cada número, tá? Para que a gente consiga ler melhor, para que a gente consiga entender a quantidade de forma mais rápida, certo? Como nós estamos começando esse conteúdo, a gente vai usar bastante a tabelinha, tá? Eu vou mandar uma tabelinha para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem imprimir para utilizá-la bastante. E se não quiser imprimir, vocês podem confeccionar em uma folha a própria tabelinha de vocês, tá? Uma tabelinha assim, ó. E aí, toda vez que vocês forem fazer atividade para saber que número que é, que classe que aquele número representa, ou que ordem que aquele número representa, vocês vão escrevendo. Aí, depois, vocês apagam e deixam em branco para a próxima atividade, ou para preencher o próximo número. Tudo bem? Página 17, tá? Classes e ordens, ou ordens e classes. É a mesma coisa. Vocês aprenderam no vídeo as 3 classes, certo? Mas nessa atividade nós usaremos apenas as 2 primeiras, ó. Lembrando que é sempre da direita para a esquerda. Então a primeira classe é das unidades simples, a segunda dos milhares. Então vamos lá, observe aqui, ó. Eu já coloquei um pontinho para facilitar a separação das classes, certo? Se tivesse mais números para cá, a gente poderia ter colocado aqui também um pontinho para facilitarmos na hora de contar as classes, as ordens, tá? Então vamos lá. As ordens são numeradas da direita para a esquerda. Então, de novo, ó, da direita para a esquerda. E tem nomes específicos, ou seja, unidades, dezena e centena. Cada 3 ordens são agrupadas em classes. Então, a cada 3, ó, 1, 2, 3 ordens, nós formamos uma classe. 1, 2, 3 ordens, formamos mais uma classe. Que também tem nomes especiais, classe das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Vamos lá para o exercício número 1, ó. Observando os números registrados na parte azul do quadro, responda. Então, vocês vão olhar lá na partinha azul. Para facilitar, eu já coloquei aqui, ó. Nós vamos colocar e escrever por extenso como se lê cada um deles. Então, esse daqui, ó, 734, né? Então, ele é um número que está com 3 ordens e está numa classinha só. Então, por isso que ele não tem pontinho. Então, olha lá. Então, nós vamos escrever por extenso. Então, vocês vão escrever aí 734, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros 3 números. Escrever por extenso, escrever como se lê. Aqui no B, está perguntando quantas ordens e quantas classes tem cada um. Então, vocês vão olhar lá na tabelinha de todos eles para ficar mais fácil. Então, vocês vão olhar, por exemplo, o 734, ó, ele tem 1, 2, 3 ordens. E ele faz parte de uma classe só, ele só está na unidade simples. Então, vocês vão ver os outros 3 e vão preencher aqui a atividade B, certo? Para a página 18. Então, na letrinha C está falando qual deles é o maior. Então, vocês vão olhar daqueles 4 números, ver qual é o maior e vai colocar o número aqui, certo? Agora aqui, ó, número 2. Escreva no quadro os números A, 2.739 e B, 13.408. Então, vocês vão voltar no quadro, tem 2 linhas aqui em branco e vão colocar esses 2 números que eles estão pedindo lá. Continuando na página 18, atividade 2.3. A professora de Beatriz distribuiu fichas aos seus estudantes. Depois pediu que as organizassem em ordem crescente. Vamos ajudá-los escrevendo os números no espaço abaixo? Então, ó, a professora distribuiu 12 fichas, certo? E está pedindo para a gente organizar em ordem, ó,
crescente. Então, vai ser assim, ó, do menor para o maior, vai crescer, certo? Então, vamos observar. Qual é o menor número aqui? Então, se nós olharmos, nós vamos ver que é o 10.036. Então, vocês vão colocar aqui, 10.036. Para não se confundir, a gente risca ele já foi. E depois, qual é o menor? Então, o 10.123. Coloca lá do lado, risca também para não se confundir. E assim por diante até terminar os 12 números, as 12 fichas. Localize as fichas que apresentam números pares e as coloque em ordem decrescente. Então, ordem decrescente é o contrário, do maior para o menor. Então, vai diminuir. E está falando números pares. Números pares são os que terminam em 0, em 2, 4, 6, 8, certo? Então, vamos observar, ó. Esse aqui é par, termina em 6. Esse aqui é par, ó, termina em 8. Esse aqui é par, termina em 4. Esse aqui é par, termina em 0. E esse daqui é par, termina em 2, certo? Então, vocês vão observar só essas fichinhas que nós riscamos, os números pares, e colocar em ordem decrescente. Então, vai primeiro encontrar o maior, depois o menor. Agora, o número 3. Qual ficha apresenta o maior número ímpar? Então, aí vocês vão agora descobrir quais são os ímpares. Nós tínhamos colocado os pares, os ímpares são os outros, que terminam em 1, em 3, 5, 7 ou 9. Então, ó, esse é ímpar, esse, esse e esse. Então, tá perguntando desses aqui, ó, que são ímpar, qual é o maior número ímpar? Então, vocês vão observar todos eles e vai colocar o número maior. Página 19, atividade 2.4. Davi e Milena estavam escrevendo e lendo números. Davi escreveu 12.748 e perguntou se Milena sabia lê-lo. Milena respondeu: sei, esse número é 12.748. Davi escreveu um número maior e perguntou: e o número? Nananã. E aí? Milena ficou em dúvida, utilizou o quadro de ordens e classes e escreveu. Então, olha lá, ela pegou o quadrinho, ó, classe das unidades simples, milhares e milhões. Então, ela foi colocando, ó, da direita para a esquerda. Então, pegou o último número, colocou e assim por diante. Assim, concluiu que poderia ler esse número como 397 mil, porque, ó, tá aqui na classe dos milhares. Então, se tá aqui, ó, é 1.000. 397.560. Número 1. Utilize o quadro se achar necessário para ler os números. Então, para ficar mais fácil, se vocês acharem necessário, vocês podem colocar todos esses números aqui, ó, os 4, lá dentro do quadro, certo? E aí vocês vão escrever o número. Então, vai colocar os 4 lá no quadro e depois vai escrever o número igual a Milena escreveu aqui, certo? Vai fazer com os 4. Então, agora, ó, página 20, atividade 2.5, número 1. Observe na tabela os dados relativos à população de 10 municípios do estado de São Paulo, de acordo com as estimativas do IBGE para 1º de julho de 2019. Então, aqui tem o nome das 10 cidades na tabela com a estimativa da população. Letra A. Leia quais são as populações de Guarulhos, Bauru e Fernandópolis. Então, vocês só vão ler aqui, ó. Só ler, tá? Depois na correção eu coloco para vocês verem se vocês leram certo. B. Escreva por extenso o número de habitantes de Itanhaém. Então, vai olhar aqui Itanhaém e vai escrever esse número por extenso aqui na letrinha B. C. Quantas ordens tem o número que indica a população de São Paulo? E quantas são as classes? Como você lê esse número, escreva-o por extenso.
Então, aqui, ó, prestem atenção, porque tem 4 perguntinhas, tá pedindo 4 coisas, tá? Com esse número aqui da população de São Paulo. Então, vocês, se tiverem dúvida, ó, já tem os pontinhos, mas pode colocar lá na tabelinha de classes e ordens. Pode até utilizar a da página 17, tá? Letrinha D. Qual dessas cidades tem a população mais próxima de 100 mil? Então, desses números aqui, ó, qual dessas cidades tem a população que é mais próxima de 100 mil? Vai colocar o nome da cidade aqui, certo? E a letrinha E não precisa fazer. Por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chame. Até a próxima aula!